Cumprimento a todos com a santa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Preciosos irmãos e irmãs, o que é heresia? Heresia no grego é hairesis, que significa escolha, opção, obviamente, escolha, opção erradas. Já no latim, a palavra heresia significa doutrinas falsas que contradizem a ortodoxia bíblica. Paulo, como profeta do Novo Testamento, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, ele profetizou uma proliferação de doutrinas, as quais são catalogadas como doutrinas de demônios. Repito, primeira carta de Timóteo, capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ser íntegro na doutrina é imprescindível para manter o povo saudável espiritualmente falando. Paulo disse a Timóteo, também na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16, cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso, salvarás não somente a ti, mas aos que te ouvem. Escrevendo a Tito, Paulo disse no capítulo 2, versículo 7, na doutrina mostra incorrupção, ou seja, não se corrompa doutrinariamente. Qual é a doutrina verdadeira em meio a tantas doutrinas que têm surgido? A doutrina verdadeira é a dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Captaram vocês a leitura bíblica que foi feita na segunda carta de Pedro, capítulo 2, falando sobre heresias de perdição? Pedro afirma que os tais negariam o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Aqui não diz que os defensores de heresias negariam a Trindade. Diz sim que eles negariam o Senhor que os resgatou. Não é o que estão fazendo eles? Os seguidores da doutrina de Ário, hoje as chamadas testemunhas de Jeová, negam o Senhor, negam a divindade de Jesus Cristo. Dizem que Jesus Cristo está em uma posição intermediária entre Deus e os anjos, maior que os anjos, menor que Deus. As Escrituras dizem claramente que Jesus Cristo
é o Deus eterno. Romanos capítulo 9, versículo 5. Cristo, o qual é sobre todos Deus bendito e eterno. Os defensores da doutrina da Trindade negam a Jesus Cristo como o único Deus, o primeiro e o último, dando-lhe o segundo lugar na divindade. Isso é heresia. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. João cai aos pés do Divino Mestre na ilha de Pátimos. E Jesus estende a mão e o levanta, dizendo-lhe: não temas, eu sou o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Apocalipse ainda capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Captem bem, segunda carta de Pedro, capítulo 2, no versículo 2 fala que muitos seguirão estes heréticos e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Não é o que está acontecendo? Eles não estão chamando a doutrina apostólica de heresia? É o que estão fazendo, porque estão seguindo esses líderes falsos, cegados pelo diabo, e o caminho da verdade está sendo blasfemado. Os evangélicos cegados com credos e dogmas denominacionais, não suportando a doutrina apostólica, chamam-na de heresia. Tiago disse no seu capítulo 2, versículo 7, eles blasfemam do bom nome que sobre vós foi invocado. Eles chamam o batismo em nome de Jesus Cristo de herético, porque o bom nome que sobre nós foi invocado foi nas águas quando fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 22, versículo 16. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Sim, esses heréticos negam a Jesus Cristo como verdadeiro Deus. Judas, capítulo 1, versículo 4, negam a Deus único e dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ah, pastor Joaquim, sim, o debate que tivemos, eu queria ter espaço para expandir esse dom maravilhoso que Deus me deu e que é odiado, invejado por Satanás e pelos seus súditos corrompidos. Tenha um bom dia sob as mãos potentes de Deus.